Boa tarde, Boa gente. tarde. Boa. Sejam todos muito bem-vindos, viu? Que hoje iniciemos o nosso aprendizado com toda a nossa fé, com toda a nossa boa vontade, rogando que Maria Santíssima esteja conosco, que a espiritualidade nos auxilie a abrir nossas mentes e nossos corações. E para dar início, então, eu vou convidar o Raz para fazer a oração inicial e a Elza fará a leitura do livro Palavra de Vidas Eternas. Bem-vindos. Boa tarde a todos. Permita-nos neste momento preencher o nosso coração, a nossa mente, o nosso sentimento de gratidão. Deixemos repousar sobre nós a tranquilidade, o sossego, aquela paz que a presença divina da espiritualidade e do Espírito do nosso Criador, Pai eterno, pode e nos complementa e propicia. Deus Pai eterno, permita que nos coloquemos na vossa presença. Permita que nos elevemos de mente, de espírito, de vontade, de coração abertos para receber a tua luz. Permita, Pai, que sejamos dignos de receber os dons e a graça da vossa espiritualidade, do vosso espírito. Permita, Pai, que sejamos tocados pelo teu amor, pela tua graça. Permita em nossa pequenez sentirmos até onde nossa natureza limitada permite que possamos sensorialmente sentir e gozar dessa presença maravilhosa, amável, pacífica, misericordiosa, plenificante em nosso coração. Permita, Pai, que nessa tua presença, que nesse estado de elevação, em vossa casa, dentro de nossos corações e nosso ser, possamos abrir-nos ao conhecimento que precisamos para crescermos, evoluirmos e aprendermos a ser cada vez mais de acordo com a natureza imortal com que nos fizeste. Nós pedimos, derrame sobre nós essa luz, sobre as nossas famílias, e pedimos-lhe, humilde e fervorosamente, que estendeis essa nossa prece, esse nosso pedido a todos os que serão atendidos na próxima etapa de nosso trabalho, para que possam estar sensíveis, abertos e generosamente recebam a obra de teus filhos encarnados e espíritos que nos atendem generosamente, que venham em nosso socorro e em socorro de todos aqueles que nos buscam para receber ajuda vossa. Isso nós vos colocamos junto com o nosso ser, sobre esse altar da nossa existência, para que, nesse espírito, possamos iluminar todo o nosso ser, todo o nosso derredor, e por onde andamos, por onde vivemos, com quem compartilhamos. E especialmente, pedimos que abençoe este nosso grupo, para que possamos, na sua graça, cada dia mais florescer o teu amor. Assim seja. Amém. Amém.
Então, vamos dar sequência ao Palavras de Vida Eterna, lição 166. Qual dentre vós é o homem que, se o filho lhe pede um pão, lhe dará uma pedra? Jesus está em Mateus. Um pai terrestre, conquanto às deficiências compreensíveis da condição humana, jamais oferece pedra ao filho que pede pão. Certamente que, em lhe examinando essa ou aquela solicitação, considerará os imperativos de tempo, circunstância, necessidade ou lugar. Se o filho é ainda criança, não lhe entrega dinamite para brincar, porque o menino formula a rogativa ensopando-se de lágrimas. Se o filho jaz perturbado, não lhe confere a direção da família, pelo fato de recolher-lhe petitórios comoventes. Se o filho por várias vezes deixou a casa em ruína, por desperdício delituoso, não lhe restituirá de pronto o governo dos assuntos domésticos, só pelo motivo de se ver rodeado de súplicas. E, se o filho permanece atrasado no progresso escolar, não lhe autoriza regalos prolongados, unicamente porque lhe ouça enternecedores requerimentos. Em hipótese alguma, aniquilará as esperanças dos descendentes, mas no interesse deles próprios. Lhe considerará isso ou aquilo, consultando-lhes a conveniência e a segurança, até que se ergam ao nível da madureza, responsabilidade, merecimento e habilitação, suscetíveis de lhes assegurar a liberdade de pedir o que desejam. Isso acontece aos pais terrenos. Desse modo, se experimentas desconfiança e inquietação no ato de orar, simplesmente porque choras e sofres, lembra-te da compaixão e do discernimento que já presidem o lar humano e não descreias da perfeita e infinita misericórdia do Pai Celestial. Bom, essa segunda leitura eu fiz a primeira, eu tinha achado bem confuso, agora ficou até mais claro. Mas, assim, no meu entendimento, Jesus diz, né, se o seu filho pede pão, você não vai dar uma pedra. Então, se alguém que está ao seu redor estiver precisando de ajuda, você não vai dar um ato violento para ele, você vai simplesmente, né, se colocar no lugar dele, que ele está precisando de orientação e de ajuda, e como pai, né, como família, vai fazer o melhor para ele. O melhor nem sempre é dizer sim, também é saber falar os não da vida, mas é orientar, saber, assim, encaminhar o filho, né? A gente falou da semana passada da família, né? Como a importância, né? Dos pais, dos familiares, que nós não estamos aqui dentro da mesma família por acaso. Então, mas eu acho que o que ele mais quer dizer, e eu vou ser bem rápida para os outros também falarem, é que se a gente não dá, quando o filho pede um pão, a gente não lhe dá uma pedra, então nós, quando nós pedimos alguma coisa para o nosso Pai Celestial, e a gente logo chora e fica inquieto quando, né, a gente está passando por algum acontecimento muito difícil, a gente tem que lembrar que o nosso Pai, ele nunca vai nos abandonar, que ele vai estar dando para nós o nosso pão espiritual. E a gente tem que crer nisso, e a gente tem que seguir em frente. E muitas vezes, né, esse pão que a gente está precisando é exatamente porque a gente tem algo a aprender. Então, essas dificuldades, elas vêm para nós porque a gente está precisando melhorar em algum ponto. E aí, se a gente pedir para o nosso Pai de coração, né, que aqui falou orar, né, o ato de orar, se a gente pedir de coração, com a nossa alma, com a nossa mais profunda pureza, que nem uma criança, né, que ela é tão pura, né, fala no Evangelho que os meninos são puros de coração, as criancinhas, então vamos ser puros de coração ao pedir e não chorar, se desesperar, porque o nosso Pai vai nos conceder o nosso pão espiritual. Foi isso que eu entendi. Obrigada, gente.
Obrigada, Elzinha. A palavra está em aberto aí, quem quiser comentar. Pois não, Dora. Você está sem microfone, Dora. Ai, desculpa. Então, Elzinha, eu também entendi assim. E o pão que ele se refere é em tudo em nossas vidas, né? E nós temos que confiar realmente que o Pai não nos falha a momento algum, mesmo enfrentando situações difíceis, a gente tem que estar confiante que o Pai não vai nos negar aquilo que nós precisamos. Nem sempre aquilo que nós pedimos é o melhor para nós, né? Às vezes a gente pede uma coisa que nem eu hoje, eu queria que fosse o hospital, porque eu acho que é o certo. Ele disse, não, e o que eu vou fazer? Eu não posso pegar ele na marra, nem brigar, nem criar uma confusão. Eu tenho que ter paciência, eu tenho que confiar que o Pai está no comando, através dos nossos mentores, dos nossos benfeitores, dos nossos guias espirituais. Ele está nos socorrendo e nos amparando a cada passo nosso. Ontem eu viajei de lá de Penedo para cá, muito preocupada, porque ele estava se sentindo fraco e tal, mas eu confiei, porque eu falei, não tem outra solução, outro jeito, ele quer ir, eu queria que ele fosse no hospital lá de Resende, ele não quis, quis aqui, porque aqui os médicos já conhecem, até que tudo bem, os médicos já conhecem ele e tudo mais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou brigar, eu vou ficar chateada, eu vou criar um clima ruim? Não, eu vou orar a Deus, que está nas mãos dele e que, acima de tudo, a vontade dele, porque ele sabe muito mais do que eu, o que é melhor para mim e para as pessoas que eu amo e que eu peço por elas. Então, e me conformar e lutar da melhor maneira possível para estar dentro dos ensinamentos de Jesus, dentro dos preceitos que Deus nos passou através de Jesus. É isso que eu queria falar. Obrigada, Dora. Obrigada a vocês. Quem mais quer fazer um comentário dessa lição tão linda, né? Eu vou colocar aqui que, assim, a gente sempre tem que fazer ver as diferenças e semelhanças, né? Mas aqui eu acho que a semelhança é única, né? Que o pai nunca vai negar ao filho o que for melhor para ele. E nem sempre o que o filho solicita significa que ele pode ser agraciado. Porque muitas vezes, no olhar do filho imaturo, aquele objeto de desejo pode ser a perdição do filho. Daí a grande responsabilidade dos pais de saberem falar o sim ou o não. Porque a gente não pode somente agradar ao filho. Antes de sermos amigos dos filhos, nós somos seus provedores. Provedores de tudo, da educação, do alimento, do teto, da casa, do lar, né? Mas eles têm que aprender no dia a dia que tudo tem um limite, né? Nós não podemos simplesmente despejar no colo dos filhos tudo aquilo que eles nos solicitam, porque nós temos em mente que o educar é a maior tarefa que os pais têm junto com seus filhos. E educar nunca é fácil, nunca é simples, porque exige que sejamos firmes, quando muitas vezes o filho faz algumas barganhas com a gente. Né? Nessa hora, a gente tem que deixar a nossa emoção de lado e usar um pouco da razão para que a gente não trace um caminho de facilidades para o filho, para que ele não se torne um homem fraco, né? Então, tem até aquele ditado que os tempos muito fáceis tornam homens fracos, né? E os tempos difíceis formam homens muito fortes. Então, os pais têm essa tarefa de saber ter um equilíbrio entre o que dá e o que não dá. Se nós aqui, criaturas imperfeitas, enquanto pai e mãe, temos essa tarefa e devemos ter toda essa vigilância, imagine o Pai maior, o Criador, que sabe de tudo sobre nós e sabe o que é o melhor para nós.
Então, eu acho que a gente nunca tem que se afligir quando a gente roga por algo e este algo não nos chega ali naquele momento. Porque a gente tem que compreender que o Pai, o Criador, vai nos dar o que a gente precisa para o nosso crescimento de alma e não para o nosso crescimento material, né? Às vezes a gente, em fase da vida, a gente pede para ganhar na loto, na Mega, ganhar um prêmio, ganhar isso e aquilo, né? Mas talvez isso seja a perdição sua e de sua família, né? Então, que a gente tenha a compreensão de quando a gente elevar o nosso pensamento para rogar a Deus algo, que seja realmente algo que modifique a nossa vida para o caminho da luz, né? E eu creio que nós todos aqui já temos essa consciência que não dá para barganhar com Deus, né? Vou fazer um acordo com Deus, olha, o Senhor me dá isso e eu vou, sei lá, andar quilômetros, eu vou, né? Não tem como ter essa barganha, gente, porque tudo que aqui está nesse planeta, inclusive nós, pertencemos a Ele, né? Então, como é que eu vou doar a Deus o que já é dele? Né? Como é que eu vou prometer a Deus flores, né, doces, sei lá o quê, belas, né, se tudo que tem aqui no planeta já é dele? Na realidade, o único ato que ele espera de nós é a nossa reforma interior, que cada dia a gente galgue novos passos rumo às virtudes aqui depositadas por ele. É isso que ele quer de nós, né? A barganha de doar coisas materiais é fantasiosa dentro da imperfeição da raça humana, porque Deus quer que nós trabalhemos, sim, as nossas virtudes, que sejam elas caridade, humildade, amor, indulgência, benevolência. Ele quer isso, que a gente trabalhe isso dentro de nós, e não coisas materiais, né? Eu vou deixar em aberto aí para quem queira, acho que é a Suzy, não me engano, acho que levantou a mão. É muito linda essa lição, ela é muito forte, porque nos traz essa reflexão de sermos genitores. O que eu fiz de muito certo, o que eu fiz de muito errado para os meus filhos, ou para aqueles que não são filhos de paridade, mas são filhos adotados pelo coração. O que eu tenho feito por eles? Joana, na hora que eu levantei a mão, na sequência você falou exatamente o que eu ia falar, então você leu meus pensamentos, então eu não tenho nada para falar. Mas pode falar, quero ouvir. Não, você disse com todas as letras, não preciso falar. Porque se nós humanos temos a percepção de que a criança não tem capacidade de discernimento de determinadas ações daquilo que ela quer, né? E a gente, como pai, tem a capacidade, pela maturidade e responsabilidade, ter o discernimento de dar ou não, né? Imagina o pai que conhece as nossas entranhas, ele conhece o nosso passado, né? Então, nós somos realmente crianças diante do Criador, mas ele conhece toda a nossa história. Então, chorar e suplicar numa oração aonde você mostra a sua dor, não vai comover o pai, sabendo que você muitas vezes é gerador dessa dor. E que essa dor que você tanto sente pode ser fruto apenas do seu egoísmo e do seu orgulho. Ele sabe disso, por isso que muitas vezes ele não vai te atender. Ele não vai te escutar naquilo que você quer, mas com certeza ele vai te escutar naquilo que você precisa. E daquilo que você pede, ele vai colocar uma situação, uma pessoa no seu caminho que ajude você a corrigir as suas inferioridades para encontrar a paz e o amor que todos nós procuramos. Né? Então, eu acho que no ato de orar que ele coloca ali, eu acho que está subliminar essa condição de que não adianta você se fazer de criança inocente diante de Deus, porque ele te conhece mais que você mesmo. Então, é importante a gente ter essa noção. A gente pede orientação, pede esclarecimento, mas bens materiais, muito provavelmente, ele não vai nos atender, principalmente quando nós temos algum grau de evolução. Ele só vai atender um bem material para aquele espírito que é muito, muito primitivo e imperfeito
que não vai entender de outra forma. Então, eventualmente, ele pode até atender, tanto que existe aquela frase, cuidado com o que você pede, porque você pode ser atendido, né? Às vezes o que a gente pede, Deus nos dá como lição de que aquilo não era o melhor, e aí acaba sendo uma maneira da gente aprender. Mas ele só vai fazer isso se ele souber que nós temos evolução suficiente para esse aprendizado, né? Então, como pai, como filho, a gente pede, mas o pai sabe muito mais que a gente só tem que ter essa humildade de entender. É isso. Obrigada, Souza. A dona Carmen mandou um recadinho aqui para nós, falando que ela não vai conseguir chegar a tempo para estar conosco, viu? Muita luz para a nossa poderosa Carmen. Vamos dar prosseguimento aí, que eu acho que tem mais um minutinho aí para quem queira se posicionar frente a essa lição. Vamos lá, Rosa, depois aguardar. Opa! Oi, gente, boa tarde. A Suzy falou de como pedir, né? Aí eu me lembrei da lenda de Midas, né? Aquele rei que ele queria muito ouro, queria riqueza, e foi atendido. Então, tudo que ele tocava virava ouro. Mas aí, que adianta ele ter pessoas de ouro, comidas de ouro, louças de ouro, objetos de ouro, e não tinha, né? Tudo que ele tocava, então era tipo aquilo que ele pediu, tornou-se sua própria maldição. Então, isso é uma coisa que eu sempre penso muito, assim, pedir, como foi falado, Deus é pai. Nós também somos pais, mas perante Deus nós somos filhos, né? Então, na condição de filho, que nem os nossos próprios filhos, a gente quer pedir coisas assim que nos satisfaçam, coisas que nos completam, que a gente acha que é melhor para a gente, que a gente vai ser muito feliz se tiver aquilo, né? A gente pede a Deus. E muitas vezes ele não fala nada, ele não se manifesta, né? Eu sempre falo para mim mesmo, não também é resposta, né? Então eu falo, então tá, então não é para ser. Aí, então, às vezes eu fico pensando, então se eu modificar a minha pergunta, talvez eu ficasse menos desapontada. Tipo assim, vamos supor que eu quisesse um emprego, tal emprego, um concurso. Ô, senhor, tem um concurso tão bom que está acontecendo agora. Eu queria muito esse emprego, para mim seria muito positivo, é perto da minha casa, alguma coisa assim, né? O senhor me dá força para estudar, para eu conseguir tentar passar? Eu acho assim que é correto. Se eu falar, eu queria aquele emprego, por isso, aquilo outro. Aí o que acontece? Se eu não aconteça, para mim, eu vou dizer, nossa, Deus não escutou as minhas preces, né? Eu sempre penso assim, e para mim, né? Falei, é o modo de pedir. O que eu quero pedir? Ah, eu quero tal emprego, então quero passar no Enem. Então o senhor me dá força, me dá perseverança, me dá sustentação para eu conseguir fazer aquilo, se for da sua vontade. Eu sempre coloco isso. Se for da vontade de Deus, assim será. Com, sem, apesar de mim. E se não for para ser, também assim seja, sabe? E assim meu coração fica mais confortado nos meus pedidos, sabe? Como filha. Às vezes eu sou uma filha um pouco assim, afoita, né? De querer uma coisa rápida. Eu já percebi isso inúmeras vezes na minha vida. O tempo é dele, a resposta é dele. E eu aprendo e agradeço com os nãos e os sims que ele me dá. Mas realmente eu confio muito. Então tá bom, não é para ser, então tá certo. Não era para ser e vamos nessa, vamos para frente. Era isso. Obrigada. Eu estava querendo comentar mais ou menos o que a Rosa comentou, porque no parágrafo da lição, ele fala assim, que em hipótese alguma aniquilar as esperanças dos descendentes. Aí vem aquela parte que todo mundo já comentou, que é merecimento, responsabilidade, maturidade e tudo mais. Mas no final ele fala assim, suscetíveis de lhes assegurar a liberdade de pedir o que desejam. Ou seja, a gente tem a liberdade, independente de em que momento a gente esteja, o que a gente vai pedir, não tem problema, a gente tem essa liberdade de pedir. Agora, se a gente vai receber e como vai receber, não cabe a nós, mas temos que deixar essa liberdade em aberto, e é isso que eu procuro fazer para os filhos, mostrar para os filhos, e agora também para os netos, né? Eles têm como pedir as coisas, eu espero poder atendê-las o que esteja ao meu alcance e ao alcance deles, e a necessidade deles.
Porque a gente também recebe as coisas no momento certo, né? Faz tanto tempo que Joana e Roberto entraram nos estudos espíritas e eu não acompanhei. Eu somente entrei agora com vocês. Então, tudo tem seu tempo certo. A gente tem um tempo que é diferente de cada um, mas no final a gente se encontra para crescer e florescer juntos. Era isso. Ai, obrigada, Guadá. Muito bom quando cada um põe seu posicionamento, sua opinião, né? Parece que a lição vai se crescendo mais, né? Ela fica maior, né? Porque amplia a nossa visão da lição. Bem interessante mesmo. Agora são 17h30, aqui 17h34. Roberto, a dona Carmen não vai poder entrar. Eu não sei se algum de vocês querem falar se posicionar em relação à lição, ou se a gente poderia avançar, né, nas questões, né, do Livro dos Espíritos, né, e depois fazer um comentário, né, não tem muito... Pois não, Razi? Eu acho essa lição, só para fazer um rápido comentário, uma ode à fé, e como nós nos relacionamos com o nosso Deus. E ela me remeteu ao Sermão da Montanha, que é uma das questões ou textos ou orações, lições, como quiser chamar, mais maravilhosas que eu já conheci na minha vida. E eu gostaria de relembrar aqui umas 4 ou 5 linhas dessa passagem da Bíblia, que eu acho que é, assim, a chave de ouro da ode à fé. Não fiqueis preocupados quanto à vossa vida. Olhai os pássaros do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, vosso Pai Celeste os alimenta. Será que vós não valeis mais do que eles? Aprendei dos lírios do campo, como crescem. Não trabalham, nem fiam, e no entanto eu vos digo, nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um só dentre eles. Vosso Pai Celeste sabe que precisais de tudo isso. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Portanto, não fiqueis preocupados com o amanhã, pois o amanhã terá sua própria preocupação. A cada dia basta o seu mal. Lindíssimo, Raça. Realmente, o Sermão da Montanha é maravilhoso, como diz Gandhi, né? Se perder tudo na terra e sobrar somente o sermão, nada foi perdido. Porque é de uma profundidade, é de um conhecimento intenso, né? Você lê um parágrafo, uma frase do Sermão da Montanha, e ele te avassala ali. Te mexe lá dentro do seu ser, nas suas fímbrias ali. É lindíssimo, né? Esse trecho que você leu, meu Jesus, né? Até arrepia, gente, de ver a grandiosidade de Deus quando cuida de todas as criaturas, sejam elas do reino animal ou vegetal, né? Tudo tem um controle, né? Tudo está sobre os olhos dele, né? É muito fantástico até. A gente não consegue entender essa dimensão dele, né? De como pode criar tudo isso, né? E a gente ainda fica nessa nossa vida achando que é só o nosso planetinha Terra, né? Tem muito, muito mais, né? É muito grandioso, né? E que ele realmente tenha ainda muita esperança em nós aqui, que a gente vai avançar, sim, na palavra dele, no evangelho, né? Vamos crescendo junto, dividindo, compartilhando. Porque sozinhos nós não vamos conseguir nada, né? Tem que ser juntos, compartilhando, trocando. Isso é a vida. Não tem como a gente viver isolado e alcançar essa evolução espiritual. É necessário que a gente divida, compartilhe, que a gente seja criaturas cuidando de criaturas. É muito lindo. Obrigada, Raça.
Ô, Robert, você quer ler uma das questões? Hoje, na realidade, ficamos de fazer a questão 211 até a 216 do Livro dos Espíritos aí. Oi. E ainda vai cursando ainda sobre as semelhanças físicas e morais, viu? Certo. Bom, gente, eu vou ler as questões e vocês me ajudam, tá? Tá ótimo. Uma coisa que eu queria aproveitar falar sobre o Sermão da Montanha, né? E sobre as bem-aventuranças, é que dentro da doutrina espírita, a gente sempre coloca que o importante é a reforma íntima. E o que é o Sermão da Montanha e as bem-aventuranças? Senão a descrição do Cristo de como nós devemos fazer a nossa reforma íntima. Então, o ensinamento já existe lá desde aquela época. É só um comentário. Bom, questão 211, né? De onde vem a semelhança de caráter que existe frequentemente entre os irmãos, sobretudo entre os gêmeos? A resposta dos espíritos a Kardec é: espíritos simpáticos que se aproximam pela similitude de seus sentimentos e que se sentem felizes de estar juntos. É aquilo que nós já foi comentado várias vezes nos encontros, né? Os espíritos, eles se reúnem por afinidade, né? E muitas vezes, quando você tem alguém, uma pessoa da família, um irmão, um parente, em que ele, na realidade, ele não segue a mesma ordem de raciocínio, de sentimento, de fraternidade, de amor, é porque é um espírito que foi convidado a estar no nosso seio familiar para aprender conosco. Então, eis aí o fator fundamental da educação, né? É conseguir, como já foi comentado várias vezes, educar, auxiliar, dar a mão ao próximo, né? Que se encontra encarnado entre nós naquele momento. E aqueles espíritos que têm muita similaridade são espíritos afins, do ponto de vista moral, do ponto de vista de conhecimento, do ponto de vista evolutivo. Na questão 212, nas crianças cujos corpos nascem ligados e que têm certos órgãos comuns, há dois espíritos, ou seja, existem dois espíritos ali, ou seja, são duas almas? A resposta dos espíritos a Kardec: sim, mas sua semelhança faz com que muitas vezes nos pareçam mais do que uma pessoa. Ou seja, quando nós encontramos aquelas alterações congênitas, genéticas, de indivíduos ligados, né, que são gêmeos siameses, não é um espírito único que se encontra ali. São dois espíritos diferentes, que, por algum motivo, por alguma preparação, alguma decisão sobre o seu processo reencarnatório, seja por livre-arbítrio, seja por orientação dos seus benfeitores, eles precisaram, eles necessitavam nascer dessa forma. E cai muito bem com o que foi estudado hoje sobre o ato de orar, né? Assim, o que o pai oferece ao seu filho, né? Se nós encontramos uma situação como essa, em que as crianças se encontram ligadas através dos seus próprios corpos, e que por algum motivo não existe a possibilidade cirúrgica de separá-las, ou, após algum tempo, essa possibilidade cirúrgica existe, é porque existia uma necessidade, né? Existia
a importância daqueles dois espíritos estarem juntos, compartilhando essa ligação tão intensa, física, mas que, de alguma forma, vai ser importante para eles, tanto nessa vida, como na vida futura. A questão 213. Mas se os espíritos se encarnam nos gêmeos por simpatia, de onde lhes vem a aversão que às vezes se nota entre eles? Ou seja, gêmeos que aparentemente não compartilham a mesma afinidade, né? A resposta dos espíritos: não é uma regra que os gêmeos tenham de ser espíritos simpáticos. Espíritos maus podem querer lutar juntos no teatro da vida. Ou seja, lembra que a gente acabou de comentar que havia uma necessidade dessa reencarnação conjunta, seja por uma afinidade moral, fraterna, amorosa, seja porque opositores em vidas pregressas precisam renascer juntos para aprender juntos a lidar com suas emoções, com seus sentimentos e com suas aversões. Ou seja, não é uma regra todos os gêmeos compartilharem as mesmas afinidades. Pode ocorrer que eles sejam, do ponto de vista moral, do ponto de vista de sentimento, eles possam ser diferentes, né? O porquê? O porquê nós não vamos poder dar a resposta exata, mas é sempre pensando que somos espíritos eternos, que já tivemos muitas vidas pregressas, e que na vida atual, que é a vida presente, o processo e o projeto reencarnatório, ele nos é concedido para aprender a conviver com aqueles que estão à nossa volta e, acima de tudo, com nós mesmos. É uma forma da gente coibir as nossas arestas, né? Prosseguindo. Questão 214. Que pensar das histórias de crianças que lutam no ventre da mãe? Resposta dos espíritos. Imagem, ou seja, é apenas uma ilusão, para figurar que o seu ódio era muito antigo, fazendo-no remontar à fase anterior ao nascimento. Geralmente não percebeis bem essas imagens poéticas, ou seja, muitas vezes, né, a mãe, ou eventualmente alguém que está do lado de fora, diz assim: nossa, sua barriga está mexendo muito, né? Nossa, acho que essas crianças estão brigando aí entre si, né? Ou a mãe que está com gêmeos e fica muito ruim, nauseada, enjoada. Então, muitas vezes, a cultura popular de uma determinada região, num determinado momento do tempo, nos faz acreditar nisso, né? Só que isso não vai acontecer. Por quê? Porque dos conceitos dentro do ventre materno não vão entrar em beligerância, não vão entrar em luta, não vão entrar em guerra dentro do ventre da mãe. As diferenças eventuais que existirem entre eles serão vivenciadas, corrigidas, adaptadas através das suas ações quando seres encarnados, quando espíritos encarnados, e não no ventre materno. Então é importante a gente pensar que muitas coisas que são ditas popularmente
são apenas imagens, são apenas alegorias, e que muitas vezes não condizem com a verdade. A questão 215. De onde vem o caráter distintivo que se observa em cada povo? Em cada povo. Resposta dos espíritos a Kardec. Os espíritos também formam famílias pela similitude de suas tendências, mais ou menos purificadas, segundo a sua elevação. Pois bem, um povo é uma grande família em que se reúnem espíritos simpáticos. A semelhança que determina o caráter distintivo de cada povo. Acreditas que espíritos bons e humanos procurarão um povo duro e grosseiro? Não. Os espíritos simpatizam com as coletividades como simpatizam com os indivíduos, procuram o seu meio. Eu acho que essa questão é muito importante nesse momento em que nós vivenciamos de tantas crises em formas de guerra, né? Qual a finalidade da encarnação? Qual a finalidade da encarnação? É nós estarmos reunidos em humanidade, para em humanidade nós aprendamos a tolerar, a aceitar, a respeitar, a auxiliar uns aos outros. Essa é a proposta do processo reencarnatório em humanidade. Somos todos irmãos, filhos de um mesmo Pai. Só que, no decorrer de vidas sucessivas, nós, muitas vezes, encarnamos em determinadas regiões e, por algum motivo de necessidade reencarnatória, nós permanecemos nessas regiões reencarnando sucessivamente. E, querendo ou não, muitas vezes, os ódios, as raivas, as tendências grosseiras, as tendências inferiores, se muito fortes e imantadas numa única população, elas se persistem vidas sucessivas. Até que em um determinado momento, nós aprendamos a transformar a intolerância em tolerância. O ódio numa tentativa de perdão. A desavença numa possibilidade de união. E a guerra numa possibilidade de aproximação. Guardando a devida comparação, né? Se nós formos pensar alegoricamente, poeticamente, o que acontece entre palestinos e israelenses, entre o que acontece entre ucranianos e russos, do ponto de vista reencarnatório, é semelhante a dois gêmeos que encarnam na mesma linha de tempo e que têm tendências, sensações e impulsos diferentes uns dos outros e acabam entrando em guerra. E aí, se a gente for relacionar isso com os dois gêmeos no ventre materno, lembrar que uma criança palestina, que uma criança israelense, que uma criança ucraniana, que uma criança russa, quando nasce, literalmente, ela não tem ódio por ninguém. É o equivalente a estar no ventre da mãe. Mas, após começarem a ter consciência da cultura a qual está envolvida, essas crianças, elas são, digamos assim,
cultura e educação baseada em ódios passados, começam a odiar aqueles que são semelhantes a si e que muitas vezes nem conhecem. Começam a achar que a morte de uma criança israelense ou a morte de uma criança palestina não tem valor. Que a fome de uma criança ucraniana não tem valor. Que a cultura entre cada povo não tem valor. E aí, assim como os gêmeos reunidos necessitam aprender sobre as suas diferenças, os povos também. E por isso, reencarnamos reiteradamente até aprendermos a nos purificarmos. E aproveitando esse momento, falando sobre o joio e o trigo, né? Muitas vezes a gente diz assim, precisamos separar o joio do trigo. O joio é uma estrutura semelhante ao trigo, só que também tem espigas, só que ele é mais duro, ele é mais rígido, ele não serve para a alimentação humana. E o trigo, ele também tem espigas que possuem alimento, que possuem nutrientes, que podem e devem alimentar o homem. Separar o joio do trigo é retirar o joio como erva daninha do trigal e se apossar do trigo para transformá-lo em pão. E ao transformá-lo em pão, transformá-lo em vida. E ao transformá-lo em vida, respeitar o próximo. E ao respeitar o próximo, começar a viver em felicidade. As reencarnações sucessivas nada mais são do que transformar o campo que nós somos, o joio que nós somos, a dureza que nós somos, em trigo. E quanto mais nós reencarnamos e quanto mais nós aprendemos, nós vamos tirando, separando o joio que existe em nós. E vamos nos transformando em trigo. E à medida que nos transformamos em trigo, seremos material propício a ser pão. E ao sermos pão, seremos vida. E ao sermos vida, nós, com toda a humildade, nos permitiremos nos compartilhar, como o Mestre Jesus fez com o pão, dividido entre todos, tanto naqueles que acreditavam nele, tanto aqueles que o traíram, como aqueles que ainda tinham dúvidas. Nos transformaremos em pão, em massa, em vida. E a cada nova encarnação, como trigo, seremos convidados a trabalhar, a dar vida, a dar apoio, amparo àqueles que estão à nossa volta. Questão 216. O homem conserva em suas novas existências os traços do caráter moral das existências anteriores? Essa resposta aqui, os espíritos respondem a Kardec. Sim, isso pode acontecer, mas ao melhorar-se, ele se modifica. Sua posição social também pode não ser a mesma. Se de senhor ele se torna escravo, suas inclinações serão diferentes e terríveis dificuldades em reconhecê-lo. O espírito sendo o mesmo, nas diversas encarnações, suas manifestações podem ter, de uma para outra, certas semelhanças. Estas, entretanto, serão modificadas pelos costumes da nova posição, até que um aperfeiçoamento notável venha a mudar totalmente o caráter, pois, de orgulhoso e mau, pode tornar-se humilde e humano,
desde que se haja arrependido. Eu acho que essa última questão, ela exemplifica aquilo que eu falei anteriormente, né? Então, se nós nos perguntarmos, né, por que estamos aqui? Estamos reunidos em humanidade para evoluir, para nos tornarmos trigo, pão e vida, seguindo aquele que é o caminho e a verdade, que é a vida, expressando através das bem-aventuranças, através do Sermão da Montanha e, acima de tudo, através de todos os seus atos, a exemplificação do amor, da fraternidade e do perdão. E o que é o perdão? O perdão é a possibilidade de uma nova oportunidade. Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. E quando nós rogamos, Pai, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Perdoar é trilhar um novo caminho. E o que é a reencarnação? Se o trilhar de um novo caminho. Gente, é isso que eu tinha para interpretar em relação a essas questões. Eu espero que eu tenha podido comentar da forma melhor possível. Tá? Sei que eu não sou a Dona Carmen, gente. Peço desculpas, tá bom? Eu não tenho esse... Dona Carmen foi minha professora. E continua sendo minha professora. Tá? Eu aprendo muito com ela. Então, eu dedico essa explanação de hoje à Dona Carmen e a todos nós. Obrigado, gente. Roberto, vamos dar continuidade. E o seu Josemar falou assim: parabéns pelas análises sobre a ótica de Cristo. Nós agradecemos as suas palavras, todo o esclarecimento dessas perguntas. E com certeza você foi muito bem intuído para colocar as palavras de forma tão boas, tão positivas e tão verdadeiras. Então vamos agora acalmar os nossos corações. Com tanto aprendizado, a gente fica tão emocionado, né? Que a gente entra aqui no Florescer e a gente acha que vem estudar, que a gente só vem aprender. E, na realidade, a gente vem fazer uma grande troca, desde a prece inicial, que o Haas fez de maneira tão bela, com todas as palavras que todos colocam em determinados momentos e que a gente não está pensando daquela forma, e, de repente, a gente olha e fala, nossa, estamos conectados. Os textos do Palavra de Vidas Eterna, do Livro dos Espíritos, e o que cada um coloca, né? Cada um coloca uma sementinha no nosso aprendizado e no nosso estudo. Então, como a gente é tudo muito complexo e a gente ainda não consegue entender, mas a gente só tem que agradecer por esse lindo domingo, por esse lindo florescer e por tanta coisa que a gente recebe. Então, vamos orar com o coração e acreditar que nosso Pai Celestial, Ele sempre saberá daquilo que necessitamos para o nosso aprendizado. Confiemos, sem aflição, em nosso Pai maior. Ele é Pai de todos nós, de todos nós. Todos aqueles recebem a centelha divina. Então, vamos buscar, que nem o Haas falou, o reino de Deus. Todo dia, agora, nesse exato momento, vamos buscar o caminho de Deus, sem se preocupar com o nosso amanhã, porque o nosso Pai sempre estará conosco, e o que nós plantarmos hoje será o nosso amanhã. E com essas palavras, vamos mentalizar muita vibração ao redor da Joana, e que os nossos amigos da espiritualidade nos conduzam da melhor maneira possível, e somos apenas um canal para essas vibrações de amor e de cura que será feito daqui a pouco. Então, que a Joana seja intuída
para que ela siga com as suas palavras, com o coração e com a sua alma. Graças a Deus, graças a Jesus. Quanta luz, filha. Hoje a lição foi muito maravilhosa. Todos aqui presentes, encarnados, desencarnados. Que lição linda, filha. Quando fala da responsabilidade da família, o pai e a mãe, terrenos, devem cumprir a sua responsabilidade com os filhos, guiando para se tornarem homens de bem. É muita responsabilidade. Não fujamos a esse compromisso, porque o Criador nos delega tesouros, que são os filhos, as almas que vêm para serem guiadas, assim como cada um de nós foi, quando estava aqui na Terra. A lei divina é muito clara. Quanto mais eu fujo da lei divina, mais sofrimento eu terei. Quanto mais eu me aproximo da lei divina, mais felicidade terei. Mas a lei divina, filha, exige um trabalho contínuo, a observância, o amor, a bondade, a paciência, a tolerância, o perdão. Existe trabalho contínuo. E muitos de nós não queremos trabalho, né, filha? Muitos querem o repouso, a vida fácil. Mas não desperdicemos, filha, essa oportunidade de estar no planeta Terra, zelando por nós e por nós todos, quando a gente assume a nossa responsabilidade de se cuidar e cuidar dos filhos, dos irmãos, do planeta Terra. Quão grandiosa é a missão do Pai. E a nossa também o é, quando a gente tem a consciência de que precisa fazer. Não nos desviemos, filha. Vamos cumprindo nossa tarefa com toda a nossa força, com todo o nosso amor, com todo o nosso zelo, porque Ele está conosco. O seu Filho nos conduz. O nosso exemplo, o nosso amparo, a nossa luz, nos guiando. Lá no fundo de sua alma, você sabe onde precisa trabalhar, onde precisa melhorar. Não fuja dos seus compromissos. Façamos cada um de nós com todo o nosso amor. A responsabilidade do pai é enorme e da mãe também. Criaturas nos são dadas para que guiemos aqui. Exige que sejamos firmes, exige que demos limites, exige que demos amor, amparo. Esta é a tarefa dos pais. Mas, filhos, lembre-se, o Pai Maior zela de cada um de nós, encarnados e desencarnados. Sintam a sua proteção. Todas as vezes que Ele nos responde com sim ou com não. Ele nos dá o melhor sempre. Nós aqui não compreendemos. E reclamamos. E ficamos inquietos. E ficamos desesperançosos. Lembre-se,
Nossa vida é eterna. A vida é uma só. E esta existência tem que ser de muito proveito, de muito trabalho, para que quando retornar à casa, o lar divino, você esteja na leveza da tarefa cumprida. E é isso para hoje, viu, filhos e filhas? Quanto mais eu me aproximo da lei divina, mais harmonia terei dentro de mim. Terei trabalho, mas terei alegria, a leveza do trabalho feito, seguindo a lei do Pai. Obrigada por hoje, filho. Todos estamos aqui, todos os irmãos, ouvindo essa lição tão bela, tão real e de grande importância, que traz para nós a consciência dessa responsabilidade que cabe a cada um de nós, aqui na vida terrena e também na vida espiritual. Eu agradeço a cada um de vocês que tem doado do seu tempo, do seu amor, da sua boa vontade, de estudar as leis divinas, compartilhar com luz, com vibrações de amor, pelo planeta, pela humanidade. Oremos agora, filhos, pelo planeta. Deem-se as mãos e vamos formar um grande círculo, uma ciranda de luz, de cantoria, de paz. Sinta os sinos batendo ali e a música trazendo alegria, um contentamento e muita luz a este planeta. Toda a humanidade, todos os irmãos de um mesmo, filhos de um mesmo pai. Terra amada, agradeço a oportunidade. Agradeçamos ao Pai e ao Filho, muito amado Jesus. E Maria Santíssima nesse momento, envolve cada um de vocês no seu amor, na luz e no amor, dando o amparo que cada um necessita neste momento, acalmando os corações, trazendo o aconchego de mundo. Que essa luz se irradie por todos, para todos, por todos os cantos do universo e cada cantinho deste planeta Terra. Obrigada, filhos. Que tenham uma ótima tarde. A gente agradece a presença de todos vocês, pelo cuidado, pelo zelo, pela disciplina de estarmos aqui unidos. Que Deus agasalhe o coração de cada um e que possamos, então, dar prosseguimento à segunda parte dos trabalhos, para aqueles que possam ficar. Tenham um bom domingo. Bom